Queridas, queridos, querides, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Estamos aqui na nossa segunda aula de Geografia em preparação para o vestibular. Aula ainda introdutória, aula onde vamos continuar a definir certas bases de compreensão do sistema social onde vivemos. Sistema esse que foi marcado por dois processos concomitantes e interligados, né? A instituição do capitalismo como sistema social junto a um processo de colonialismo que impôs junto ao capitalismo uma série de valores, de relações de poder, de tradições, de práticas sociais, de formas de organizar o trabalho. Aula passada, vamos relembrar um pouquinho, nós falamos sobre esse processo, né, ao longo da história e no espaço. E terminamos refletindo sobre algumas bases, né? Se você não assistiu, vale dar uma conferida aí nessa primeira aula, ela é importantíssima para a gente continuar a nossa discussão hoje. Propriedade privada como forma de organização da terra, a importância do Estado na formação e na manutenção do mercado, o lucro, né? A busca pelo lucro como um motivador para a ação e para a organização do trabalho nesse sistema. Elementos esses que são permanentes e que, apesar de uma série de mudanças e desenvolvimento no capitalismo, eles permaneceram. Hoje, por outro lado, nós vamos refletir sobre mudanças e estabilidades. Momentos onde esse sistema ele passa por um certo equilíbrio, né? E vamos pensar muito na importância do qual é o papel do Estado nesse período específico, como tem sido organizado a relação entre, né, o lucro das empresas e a renda dos trabalhadores. Na escola, vocês vão ver nessa temática sobre o nome de doutrinas econômicas. Mas também tem um importante geógrafo chamado David Harvey, que cunha, né, esses períodos de equilíbrio com, né, o nome de regimes de acumulação. Nós vamos pensar e refletir sobre três grandes teorias econômicas e que se tornaram políticas econômicas de Estado. Isso é bem importante, né? A gente tem que refletir o que estava sendo pensado e já vinha sendo pensado em termos teóricos nas décadas e nos séculos anteriores, e como isso reverberou na prática, sobretudo dos estados, né, dos governos. Vamos falar sobre o liberalismo, né, predominante ao longo do século XIX. Posteriormente, vamos falar sobre o keynesianismo, que se tornou hegemônico, que se tornou dominante após a crise de 1929. Seu grande formulador John Maynard Keynes dá o próprio nome à teoria. E por fim, vamos falar do neoliberalismo, que tem sido predominante, né, no mundo inteiro desde os anos 90. Liberalismo, vamos dar um bom enfoque na teoria, né, teoria bem relevante. Adam Smith, né, o seu primeiro formulador, ele conhecido por muitos como o pai da economia, né, o pai do pensamento econômico. Ele nasceu na Escócia, viveu na Escócia, né, no século XVIII. Filho de professor, se dedicou muito tempo à filosofia e depois, né, desenvolveu seus estudos na área econômica. Teve contato com importantes teóricos do iluminismo e que influencia a sua teoria econômica, né? A gente vai pensar que o liberalismo ele tem
uma vertente política, fundamental na Revolução Americana, na Revolução Francesa, e passa com o tempo também a ter uma vertente econômica. Vamos olhar principalmente para o liberalismo econômico. Depois vamos falar de David Ricardo, já viveu na transição do século XVIII para o século XIX, britânico, foi político e economista e por muitos também considerado um dos pais fundadores da economia clássica, como a pensamos, e teve grande influência sobre inúmeros intelectuais, inclusive sobre as teorias do Karl Marx, né? Então, bem abrangente a teoria dele. Em primeiro lugar, Adam Smith. Seu primeiro livro, A Teoria dos Sentimentos Morais, foi publicado em 1759, um livro muito mais voltado à filosofia. 2 décadas depois, ele lança o Tratado sobre a Natureza e a Causa das Riquezas das Nações. Isso é bem curioso, é bem legal, porque vocês vão entrar na universidade, vocês vão começar a se relacionar com a pesquisa acadêmica e vão ver que a pesquisa acadêmica ela tem sempre parte de uma boa pergunta. Uma boa pesquisa, ela é oriunda de uma boa pergunta. E esse livro é parte de uma pergunta talvez fundamental em muitos momentos, mas em sua época estava sendo motivo de reflexões de inúmeros intelectuais. Exatamente. Da onde vem a riqueza das nações? Como as nações se tornam ricas? E para isso, Adam Smith resolve, então, desenvolver esse importante tratado. 2 pontos vão conduzir nossa reflexão aqui, né, que a gente vai dar mais atenção a respeito desse livro. Né? Um primeiro ponto está relacionado à reflexão, né, a partir das observações que Smith fez sobre fábricas de alfinetes, né, onde ele vivia na Escócia, havia uma pequena fábrica, e ele passou a observar para perceber como se dava essa produção. Essa reflexão permite refletir, né, sobretudo sobre como ocorrem os ganhos de produtividade. Vamos lembrar, aula passada a gente falou que nesse período ainda tinha resquícios da teoria do metalismo, onde pensava-se que as nações eram ricas por terem grandes estoques de ouro. Adam Smith vai começar a refletir que, na verdade, o que torna as nações ricas é o seu estoque de produção, que por meio do comércio delas adquire-se ouro e prata, né? Adquire-se dinheiro. A segunda, né, parte importante do livro que vamos olhar é sobre a reflexão em torno da mão invisível do mercado. Na verdade, ele está mais refletindo sobre o que leva as pessoas a produzir e o que garante um bem-estar coletivo. Isso é bem importante. Se a gente for pensar, né, o começo da teoria econômica, né, e das políticas econômicas, elas são muito voltadas à tentativa de garantir um bem-estar geral. Sobretudo pensando em termos, né, materiais, como iremos produzir mais mercadorias para que todos tenham acesso a mais bens. Isso é uma das grandes preocupações da teoria econômica. E a mão invisível responde, de alguma forma, a uma possibilidade de entendermos, né, a garantia desse bem-estar. Nessa parte aqui eu selecionei um conjunto, né, considerável de textos. Se você preferir, faça essa leitura silenciosa, né? Acho que a gente acaba focando mais, absorvendo mais quando, né, fazemos silenciosamente essas leituras.
mas se quiser também pode seguir aqui conosco, que também é bem válido. Em primeiro lugar, a respeito da fábrica de alfinetes. Escreve Smith: um operário desenrola o arame, um outro o endireita, um terceiro o corta, um quarto faz as pontas, um quinto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer uma cabeça de alfinete, requerem-se 3 ou 4 operações diferentes. Montar a cabeça já é uma atividade diferente, e alvejar os alfinetes é outra. A própria embalagem dos alfinetes também constitui uma atividade independente. Assim, a importante atividade de fabricar um alfinete está dividida em aproximadamente 18 operações distintas, as quais, em algumas manufaturas, são executadas por pessoas diferentes, ao passo que em outras, o mesmo operário às vezes executa 2 ou 3 delas. Vi uma pequena manufatura desse tipo com apenas 10 empregados, e na qual algumas desses executavam 2 ou 3 operações diferentes. Mas, embora fossem muito hábeis e, portanto, não estivessem particularmente treinados para o uso das máquinas, conseguiam, quando se esforçavam, fabricar em torno de 12 libras de alfinetes por dia. Ora, uma libra contém mais do que 4.000 alfinetes de tamanho médio. Por conseguinte, essas 10 pessoas conseguiam produzir entre elas mais do que 48.000 alfinetes por dia. Assim, já que cada pessoa conseguia fazer 1/10 de 48.000 alfinetes por dia, pode-se considerar que uma produzia 4.800 alfinetes diariamente. Se, porém, tivessem trabalhado independentemente um do outro, e sem que nenhum deles tivesse sido treinado para esse ramo de atividade, certamente cada um deles não teria conseguido fabricar 20 alfinetes por dia. Página 66, né, nessa versão que está na coleção que chamou Os Economistas. O que a gente pode pensar, né? É uma observação bem simples, muito detalhada, descrevendo esse processo que, ao dividir o trabalho, a produção em conjunto se torna maior, se torna, portanto, mais produtiva. Continua ele. Esse grande aumento da quantidade de trabalho, que em consequência da divisão do trabalho o mesmo número de pessoas é capaz de realizar, é devido a 3 circunstâncias distintas. Em primeiro lugar, devido à maior destreza existente em cada trabalhador. Em segundo, a poupança daquele tempo que geralmente seria costume perder ao passar de um tipo de trabalho para outro. Finalmente, a invenção de um grande número de máquinas que facilitam e abreviam o trabalho, possibilitando a uma única pessoa fazer o trabalho que de outra forma teria sido feito por muitas pessoas. Então, né, após essa observação, ele criou certas hipóteses, né, para a razão desse aumento de produtividade, e para ele, né, tá ligado exatamente a essa destreza que se tem, né, esse trabalhador ao realizar uma tarefa ainda mais simples do que já era realizada ao longo de todo o processo. Esse tempo que se tinha de transição de uma etapa para outra também é eliminado. E, por fim, né, ao se especializar, esse trabalhador desenvolve máquinas, instrumentos para essa etapa especificamente. Vamos ver a aula que vem, né, a respeito, né, quando discutirmos Revolução Industrial, que essa divisão tem consequências danosas ao trabalhador quanto à sua capacidade de barganhar com o patrão melhores salários, né, já que ele é facilmente substituível. Mas, por hora, vamos pensar aqui, né, que, de fato, ao se dividir o trabalho, tem um ganho de produtividade. E
Portanto, consegue-se produzir mais com menos trabalhadores. Então, a gente tem um caminho aí para um aumento de produção, né? Continua. Finalizando aqui a nossa reflexão sobre a fábrica de alfinetes. É a grande multiplicação das produções de todos os diversos ofícios, multiplicação essa decorrente da divisão do trabalho, que gera em uma sociedade bem dirigida aquela riqueza universal que se estende até as camadas mais baixas do povo. Cada trabalhador tem para vender uma grande quantidade de seu próprio trabalho, além daquela que ele mesmo necessita. E pelo fato de todos os outros trabalhadores estarem exatamente na mesma situação, pode ele trocar grande parte de seus próprios bens por uma quantidade ou, o que é a mesma coisa, pelo preço de grande quantidade de bens desses outros. Fornece-lhes em abundância aquilo de que carecem, e este, por sua vez, com a mesma abundância, lhe fornecem aquilo de que ele necessita. Assim é que em todas as camadas da sociedade se difunde uma abundância geral de bens, né? Vamos lembrar isso aqui só é possível a partir do momento que se institui uma sociedade de mercados. Vimos a aula passada, né? No processo de formação do capitalismo tem o processo de formação de mercados, onde se compra e vende produtos, onde se compra e vende força de trabalho. Essa última frase já nos leva a pensar um pouco o que ele estava pensando na garantia desse bem-estar geral. Ele vem por meio da produtividade e vem por meio na, então, de uma mão invisível que coordena essa produção. Essa divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens, não é, em sua origem, o efeito de uma sabedoria humana qualquer, que preveria e visaria esta riqueza geral a qual dá origem. Ela é a consequência necessária, embora muito lenta e gradual, de uma certa tendência ou propensão existente na natureza humana que não tem em vista essa utilidade extensa, ou seja, a propensão a intercambiar, permutar ou trocar uma coisa pela outra. Dê-me aquilo que eu quero e você terá isto aqui que você quer. Esse é o significado de qualquer oferta desse tipo. E é dessa forma que obtemos uns dos outros a grande maioria dos serviços de que necessitamos. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelo seu próprio interesse. E aí aqui Adam Smith faz, né, uma alusão à ideia, né, uma referência mais profunda à uma questão filosófica, né? Então ele não acha que a garantia desse bem-estar vem por uma benevolência, uma ação positiva, uma caridade, é agindo em interesse próprio, né? Na busca pelo lucro, que se produz mais. E outras pessoas fazendo o mesmo também produzem mais. E ao intercambiar, tem-se um bem-estar coletivo. E como vimos ali na frase anterior, Adam Smith tem a ideia de que esses ganhos, né, são repassados até as camadas mais baixas da população. É uma perspectiva dele, uma perspectiva liberal. Depois, na ditadura, até uma perspectiva próxima ficou conhecido como crescer o bolo para depois dividi-lo, na ideia de que o crescimento geral da riqueza vai necessariamente levar a uma melhoria da qualidade de vida até das populações mais baixas. E aqui temos uma proposição importante de refletirmos e pontuarmos que tem a ver com as ações dos agentes econômicos ocorrem de maneira descentralizada. Quando a gente pensa nas leis básicas de funcionamento da economia, uma delas é a lei da oferta e da demanda, né? Ou da oferta e da procura. Se muitas pessoas estão demandando determinado produto, a oferta irá
correr atrás para suprir essa demanda. A partir do momento que essa demanda cai, a oferta também vai se retrair. E é de maneira descentralizada em diferentes locais que esse equilíbrio vai ocorrendo, né, cotidianamente. Não tem um planejador central, como num modelo, né, socialista da União Soviética ou de Cuba, onde o que se produz, né, está determinado em planilhas e numa lógica proposta pelo Estado. Aqui não é a dinâmica do mercado que institui, né, esses equilíbrios em pequenos nichos distintos. E aí, né, nós chegamos ao nosso segundo teórico fundamental. O liberalismo foi David Ricardo. Aqui a gente já vai pensar um pouquinho mais na estrutura, né, de países e incrementando essa ideia da importância do comércio. David Ricardo está preocupado, né, com a ideia do custo de oportunidade, ou seja, quanto um país perde ao produzir um produto para se especializar em outro. Vale a pena ele tentar se especializar apenas num setor e intercambiar, né, e importar o que ele necessita? Para desenvolver essa teoria, ele pensa nas vantagens comparativas, né, para refletir exatamente nesse processo de especialização e de intercâmbio. Como assim, né? Vamos pensar no exemplo hipotético para entender, né? Bem simples a ideia das vantagens comparativas e com esse exemplo hipotético fica bem tranquilo. Imagina que temos duas pessoas naufragadas, né? Luciana, e elas chegam em uma ilha deserta. Lá elas passam a sobreviver apenas de coco e de peixe. Lúcia tem maior destreza em catar coco. Ela consegue catar 20 cocos por dia, enquanto Ana só consegue catar 15 cocos por dia. Por outro lado, Ana tem maior destreza em pescar, né? Ela consegue pescar 10 peixes, ao passo que Lúcia pesca 5 peixes apenas. Isso, estamos pensando que ao longo do dia elas vão dividir suas atividades, seu tempo, né, meio a meio a cada atividade. Agora imaginemos que Lúcia resolva deixar de gastar metade do seu dia pescando e passe a só catar coco. Ela vai estar catando então 40 cocos, né, dedicando-se o dobro do tempo. Ana, por outro lado, resolve parar de catar coco e passa apenas a pescar, né? Então ela passa a pescar o dobro de peixes, né? 20 peixes por dia. Olha o cenário em que chegamos. Se elas resolvem então intercambiar esses produtos que elas estão colhendo. Sem o comércio, Lúcia tinha 20 cocos por dia e 5 peixes. Com o comércio, ela tem os 20 cocos que ela catou e ela pegou os outros 20 excedentes e trocou com Ana por peixes. Mas ela passou a ter 10 peixes e não mais apenas 5. A mesma coisa aconteceu com Ana, né? Ela consumia 15 cocos por dia, ela passa a consumir 20 cocos. Para que serve, né, essa teoria? Bom, ela vai dizer, né, de maneira ficcional, que os países devem se especializar em uma produção específica. Pois, ao se especializar num determinado ramo, ele aumenta a sua produção, sua produtividade, e consegue intercambiar os bens que ele necessita. Porém, e aí eu vou fazer um adendo aqui importante, isso é um exemplo hipotético. Porque na prática a gente tem que considerar alguns fatores. E o principal é que entre os diferentes setores existem desvantagens em torno de retorno econômico para os países.
em relação ao retorno econômico em termos de renda para os trabalhadores. Existem setores que remuneram melhor, setores que remuneram pior. Existem setores que, a partir do crescimento da renda da população no geral, há uma demanda maior por certos produtos do que por outros. Na prática, isso quer dizer, é melhor você se industrializar do que você permanecer agrícola, pois existe um valor agregado ali no produto industrial muito superior ao valor agrícola. E isso, então, se você implementa essa teoria na prática, você vai reforçar uma divisão internacional do trabalho, falamos também ano passado, que foi imposta pela colonização de países que tinham uma característica, né, agrária, enquanto outras permaneceram, não, se tornaram países industriais. E não é à toa que esses foram os países que se tornaram ricos, né? Tem esse livro aqui do Eric Heiner, Como os Países Ricos Ficaram Ricos e Por que os Países Pobres Continuam Pobres. É onde ele vai, né, esboçar e refletir muito sobre essas diferentes, né, teorias e o impacto do liberalismo para manter essa divisão de um mundo desigual, né? Países bem ricos e outros pobres. Na prática, estamos falando da não intervenção do Estado na economia, pensando muito no que o Adam Smith estava falando ali da mão invisível. É melhor que o mercado, né, articule melhor o que irá produzir e o que não irá produzir. Né? Imagina-se que qualquer intervenção do governo venha a atrapalhar esse equilíbrio. E também uma política muito forte de livre comércio, ou seja, reduzir as tarifas alfandegárias, as tarifas para importação. E aí é curioso, porque existem dois pontos, né? Por um lado, a gente tem a história econômica, a história das políticas econômicas. E por outro, nós temos o pensamento econômico. Se durante o século XIX defendia-se um Estado mínimo, né, esse Estado do liberal, na teoria, por outro lado, até mesmo a Inglaterra tomava políticas intervencionistas, porque tem um caráter importantíssimo das tarifas alfandegárias, que é, quando você as coloca, você está incentivando a indústria nacional, porque o produto estrangeiro ele vai chegar mais caro. E ainda mais quando a gente está falando de uma indústria que está começando, uma indústria nascente, essas tarifas são muito fundamentais. Porque sem elas é impossível que essa indústria de pequeno porte ainda, né, em seu começo, tenha a capacidade de competição com essa indústria, né, estrangeira já altamente desenvolvida. E aí a gente viu uma certa contradição que, por um lado, né, se dizia uma coisa, mas se fazia outra. Mas, de alguma forma, e aí vamos considerar, houve sim, né, aspectos de liberalismo. Eu só estou falando isso aqui para pontuar, para a gente ter em mente que todos os países que se desenvolveram, que desenvolveram uma indústria forte, tiveram intervenção do Estado na economia, né, incentivando essa indústria, protegendo essa indústria. Mas, bom, né, de alguma forma, elas sim existiram nessa essa política de livre comércio, sobretudo. No Brasil, a gente está falando, né, no século XIX, a gente viveu um curto período de colônia, depois um período de império e, por fim, um período de república. E todas essas mudanças, se a gente vamos pensar mais no final, assim que foi o grande apogeu do liberalismo no final do século XIX,
mantém-se, né? E essa ideia da vantagem comparativa reverbera aqui por meio da lógica da vocação agrícola do nosso país. Um país tropical, onde, né, tem a famosa frase, né, de onde se planta tudo dá. Temos que permanecer agrícola porque aqui é o setor onde somos mais produtivos. Então não teve um grande interesse pela industrialização quando o país se tornou independente, quando o país se tornou uma república. E aí a gente vive, né, esse grande apogeu, e aí vamos pensar uma certa estabilidade do liberalismo, tanto em termos teóricos e para os outros países, porque era assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Era a Inglaterra, né, forçando os outros países a tomarem medidas liberais, né, abrirem seu comércio, para que haja uma grande expansão dessa indústria inglesa no mundo. E essa hegemonia, ela perdura até 1929. O que acontece em 1929? Uma grande crise econômica que tem, né, sua origem na relação entre o mercado financeiro e o mercado produtivo, né, o sistema produtivo. Vamos, né, pensar uma coisa aqui, que até agora o que a gente falou, né? Isso é bem importante. O capitalismo ele tem suas origens no comércio, detalhamos isso, né, bem profundamente lá passada, e depois ele passa a se desenvolver mais no setor industrial e é ali que ele ganha a sua grande cara, né, a sua grande forma quando se coloca de maneira profunda a separação dos trabalhadores dos meios de produção. Se você não conferiu, dá um confere nessa aula que é bem legal. Mas não tínhamos comentado ainda sobre a importância do sistema financeiro esse tempo inteiro, né? Então a gente tem o comércio, tem o setor produtivo e a gente tem o sistema financeiro que financia né, a implementação e a própria circulação, né, de capital produtivo. Como a gente falou, por um lado foi se tornando mais barato produzir. Cada unidade sai cada vez a um preço mais baixo, porque tem uma grande produtividade enorme com o advento do capitalismo. Porém, o custo para implementar, né, instrumentos, máquinas, a fábrica, contratar pessoas, comprar a matéria-prima se torna cada vez mais elevado. A produção, né, vai se concentrando na mão de muito poucos. Então, quem vai ter dinheiro para construir uma fábrica nova? É preciso ter um sistema financeiro que possibilite, né, empréstimos para que esses investimentos sejam realizados. E com o tempo, esses empréstimos ganham uma nova faceta, que são as ações. Né? O que são ações na Bolsa de Valores? Uma empresa ela pode ter o capital fechado ou ela pode ter um capital aberto. A fim de crescer, né, poder realizar investimentos, empresas de capital fechado abrem seu capital, permitem que pessoas compram parte dessa empresa e a partir daí ter uma participação inclusive nas ações dessa empresa, nas ações, né, nas medidas que ela toma, nas decisões e nos lucros dela. E ao vender essa ação, essa empresa está arrecadando dinheiro. E aí se institui um sistema financeiro robusto. Porém, esse sistema ele é marcado por especulações. As ações dessas empresas passam a valer dinheiro e podem passar a valer mais caro, mais barato. Então elas passam a flutuar.
e de alguma forma elas estão vinculadas a esse sistema produtivo, ou seja, se há uma expectativa de crescimento da produção, de crescimento dessa empresa, as ações crescem. Se há uma expectativa dessa empresa, né, quebrar, falir, as ações vão despencar. Mas às vezes essa relação passa a ser desvinculada em processos especulativos, bolhas no mercado financeiro. E em 1929 a gente viveu uma dessas crises. Bom, vamos ver primeiro quais foram os antecedentes, né? O contexto da época. Como ela tem início nos Estados Unidos, vamos pensar o que aconteceu ao longo, né, do século XIX para os Estados Unidos ser uma grande potência mundial já no século XX. Os Estados Unidos, no século XVIII, se torna independente da Inglaterra e passa a incentivar a indústria nacional. O mercado passa a se desenvolver em termos nacionais, sem exportar muito. Depois da Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914 e termina em 1919, que devastou grandes potências europeias, os Estados Unidos sai como a grande potência do mundo, a grande potência econômica. Ele empresta dinheiro, ele vende, né, produtos bélicos, né, material militar, o que faz crescer sua indústria e desenvolver sua indústria, né, nesse período da guerra. E a gente estava vivendo ali, além disso, um processo que a gente vai estudar, a aula que vem da Revolução Industrial, que a gente conheceu como Taylorismo e como Fordismo. Essa indústria não só cresceu por meio de uma maior demanda, mas ela ganha produtividade, né? Isso é bem importante. Então, consegue se produzir mais por cada operário. Passada, né, a guerra, vive-se então um período um pouco de estabilidade, com certas dificuldades ao longo, né, dessa década de 20 de recuperação econômica do povo, mas onde há uma certa estabilização. Isso faz com que o comércio cresça nos Estados Unidos. A gente saiu de 236 milhões de dólares para 1,25 bilhão em 1929. Isso são dados do CPDOC, né, o Instituto de Pesquisa Histórica da Fundação Getúlio Vargas. Inclusive, né, esse texto está indicado aí nas leituras, caso você queira fazer. E a produção industrial ao longo da década aumenta 33%. Nesse cenário, Calvin Coolidge, que era presidente dos Estados Unidos, disse que todos podiam olhar o presente com satisfação e o futuro com otimismo. Aí, às vésperas da crise, então não esperava-se que ela fosse ocorrer. Contudo, ela vem, né? Vocês vão ler nos livros, principalmente é chamada de uma crise de superprodução, mas na verdade há um descompasso tanto pela demanda quanto pela oferta, né? Então a gente diz que é uma crise de subconsumo e de superprodução ao mesmo tempo, né? A Europa, como eu disse, ainda não havia se reerguido completamente da Primeira Guerra Mundial. E além disso, Estados Unidos e também a Europa, mas né, nesse caso aqui a gente pensando nos Estados Unidos, tinha uma alta desigualdade. Né? 90% da riqueza estava concentrada na mão de apenas 13% da população. O que isso significa? Um mercado consumidor, né, que abrangia apenas uma pequena parcela dessa população, enquanto a grande massa estava despossuída, né, e passando milhares de problemas de pobreza decorrentes a isso, e era um problema, inclusive, para essas indústrias, porque não tinham essa grande parcela da população como consumidor. Então, a gente tem um problema de subdemanda. Uma série de crises de inflação também ao longo da década de 20, não tanto nos Estados Unidos, mas na Europa, sobretudo, difíceis de controlar, que reduzia o poder de consumo né, da população. Também outra razão, né, desse subconsumo aí, marcante no
final da década de 1920. E pelo lado da oferta, como eu disse, o taylorismo aumentou a produtividade da indústria, né? A produção por operário cresceu 43% ao longo da década. Então você tem um crescimento dos estoques. Só que se por um lado esse estoque cresce e por outro não, a demanda não acompanha, então você vai ter uma desvalorização desses produtos. Né? Se um produto é escasso, ele vale muito. Se ele tem em grande quantidade, ele perde o seu valor. Né? E isso foi uma das razões da crise. Mas vale pensarmos também no próprio mercado financeiro. Porque tem esse lado produtivo, mas tem um lado financeiro da crise. E nesse período as ações cresceram em solavancos, né? Então não foi de maneira muito contínua, nem sim em grandes montantes de uma vez só. E passou a se desvincular do crescimento da própria produção industrial. Além disso, a gente tem que pensar que o mercado financeiro dos Estados Unidos, de alguma forma, ele era difícil de ser regulado, ele era muito descentralizado. Né? Havia mais de 24 mil bancos. Né? Então, pequenos bancos localizados, às vezes um banco especializado em crédito agrícola. Se esse produtor agrícola não tem mais condição de pagar esse crédito, esse banco quebra. E como ele não era bem pequeno, né, não tinha uma estrutura muito robusta, ele não conseguia aguentar, né, essas dívidas não pagas. Então foi uma quebra encadeada de bancos nos Estados Unidos. Né? Tem um certo dia que as ações são colocadas para vender e como a gente vive um cenário muito especulativo de subconsumo, de superprodução, chegou o limite onde as pessoas caíram na real e perceberam que não ia ter resposta a esse crescimento que estava sendo muito mais fictício. E aí ninguém compra, os preços das ações despencam e gera uma crise absurda. Quais foram as consequências dessa crise? Desemprego, desvalorização das ações, fechamento de bancos e redução drástica no comércio internacional, queda no preço das commodities. Quando estamos falando de commodities, estamos falando de produtos como café, algodão, petróleo. Então é uma consequência, se os Estados Unidos, né, passa a importar menos esses produtos, porque sua indústria já não está demandando tanto, porque sua população não tem condição de consumir, por exemplo, se pensarmos no café, tem uma consequência então, sobre esses países que exportavam também. Eles também vão começar a ter problemas. Se estão exportando menos, eles não vão conseguir importar o que eles conseguiam importar antes. Né? Então, esse comércio fica todo travado internacionalmente. Vamos observar esse gráfico aqui. É bom que a gente vai treinando, então, né, certas linguagens distintas de uma linguagem escrita, né? Ao mesmo tempo que a gente estuda esse contexto. Esse gráfico está mostrando duas variáveis. Então, a gente está falando em comércio internacional e na taxa de desemprego. Portanto, as colunas correspondem a um lado, né? A informação está num lado, e a linha corresponde a uma informação que está no outro lado. Como temos uma em bilhão e outra em porcentagem, né? A taxa de desemprego, fica mais fácil de adivinhar qual é qual. Né? As colunas correspondendo aí a esse eixo da esquerda e a linha correspondendo ao eixo da direita. O principal aqui para a gente é observarmos, né? Olha o que acontece da década de 20 até 1929, então um crescimento do comércio internacional, e a partir de 1929, essa queda drástica, né? Chegando ao seu pior patamar em 1934, 1935. Por outro lado,
crescimento vertiginoso da taxa de desemprego, aí estamos falando nos Estados Unidos, né? Sai um pouco acima dos 10% para chegar, dos 10%, dos 5%, para chegar ao patamar de 25%. Um quarto da população, né, economicamente ativa dos Estados Unidos estava desempregado em 1933. E depois, essa população desempregada volta a cair, né? Então, tem algumas medidas que passam a ser tomadas para conter essa queda nesse crescimento no desemprego e que foram fundamentais para a superação da crise. Essas medidas foram conhecidas como New Deal, né? A gente viu ali, exatamente em 1933, quando Franklin Delano Roosevelt assume a presidência dos Estados Unidos, que o desemprego começa a cair. Por quê? O que ele resolveu fazer? Ele adotou um conjunto de medidas intervencionista, um conjunto de medidas que estavam em desacordo com o que vinha sendo praticado anteriormente no liberalismo. Medidas onde o Estado esteve presente e foi o ator, né, indutor da saída da crise. Como? Investindo maciçamente em infraestrutura. Isso é bem importante. Ao você investir em infraestrutura, você gera emprego. E aí é um efeito em cascata, né? Isso aqui é uma parte boa, vou resolver até ficar grande aqui. Quando você gera emprego, né, um trabalhador da construção civil, esse com renda também irá consumir mais, né, na quitanda do seu Zé. E, portanto, o seu Zé também vai estar vendendo mais, o que está, né, favorecendo o crescimento das indústrias. Mas vai estar, seja ela do setor alimentício, seja ela do setor têxtil, né? Então, gerar empregos é uma maneira de você fazer o dinheiro voltar a circular nessa economia. E quando você faz investimentos em infraestrutura ao mesmo tempo, você está tornando sua economia mais competitiva, porque você reduz o preço dos transportes. Né? Se você investir na construção de rodovias, de ferrovias, você torna o seu comércio mais produtivo internacionalmente. Né? Isso é bem importante. Mas, para além disso, Roosevelt fez destruiu estoques agrícolas. Isso foi uma medida que Getúlio Vargas também tomou no Brasil com o café, por exemplo. Né? Se o consumo diminui, né, a gente tem uma oferta descompassada com a demanda, esse produto desvaloriza de preço. E aí, tentando impedir a falência desses produtores agrícolas, e que de forma encadeada também gera a falência de bancos, onde esses produtores pegam crédito, faz essa tática de destruir certos, né, estoques. Outra medida foi a diminuição da jornada de trabalho, mantendo os salários. Então você abre novos postos. Isso, inclusive, é uma política defendida hoje em dia, né? Quando a gente vê uma taxa de desemprego muito alta, a gente vê certos movimentos, certos partidos lutando para a redução da jornada de trabalho de 8 para 6 horas diárias, né? Isso é um exemplo. A gente vê, já tem tá ancorado já lá no passado, né? Além disso, Roosevelt instituiu o seguro-desemprego, a aposentadoria. O Estado passou a gastar mais, mas buscando reverter esse cenário de uma crise que um setor vai desencadeando na crise de outro setor e outro setor. A falência de uma empresa gera a falência de outra empresa, que gera a falência de outra empresa, que gera a falência de bancos. Né? Então ele desvia totalmente do que estava sendo pensado no liberalismo. E isso tem um respaldo na teoria, como eu disse, né? A gente está aqui vendo sempre as políticas econômicas na prática e a teoria econômica em conjunto.
nas ideias de John Maynard Keynes, né? Keynes já vinha refletindo, né, sobre certas fragilidades do liberalismo e após a crise de 29, observa as medidas que estavam sendo tomadas nos Estados Unidos e em outros países e começa a formular uma teoria econômica pensando na importância do Estado para a superação dessas crises. É uma ideia de que o capitalismo ele vive flutuações em momentos de crescimento e em momentos de crise. São ciclos econômicos. E necessariamente, então, esse ciclo leva a certos períodos de crise. E nesses momentos de crise, a teoria keynesiana diz que o Estado precisa investir. E investir por meio de déficit. Ou seja, você contrai dívida. Você emite títulos de dívida que ficam com investidores. E você irá, né, ao emitir esses títulos, um investidor compra ele com dinheiro e o Estado arrecada esse dinheiro. E ele precisa pagar essa dívida ao longo de muitos anos. E quando ele irá pagar essa dívida? Ele vai pagando um pouquinho a cada ano, com a ideia de que ele vai superar a crise, né, com esse investimento maciço, e esses déficits não serão permanentes, mas em momentos de estabilidade será pago. Outras medidas importantes também, né, de políticas keynesianas: redução dos juros, redução da carga tributária, ampliação do crédito. Isso é bem importante a gente ver quando a gente vê eleições, por exemplo. Certos partidos optam por um plano de governo mais ligado ao keynesianismo, outros mais ligados a teorias liberais ou neoliberais também. E os juros é um dos grandes pontos de embate. Porque quando você reduz os juros, você está estimulando o consumo. Porque, né, pagar no crédito, por exemplo, se torna mais barato. Então a ideia, né, ampliação de crédito e aumento dos juros, né, estão em conjunto. E quando você também tem uma política de desonerar a produção, você também estimula o consumo a partir do momento que esses produtos se tornam mais baratos, né? Então você deixa o crédito mais barato, você deixa a própria produção mais barata. Tem consequências, você vai arrecadar menos desonerando a indústria, mas com a ideia de que isso é um momento pontual e que depois, com a estabilização, né, da economia e volta do crescimento, você volta a onerá-la novamente, nos patamares anteriores. E aí, junto ao desenvolvimento do keynesianismo, ele vai, né, predominar nos anos 30 até os anos 80, mais ou menos, né? E ele tem esse grande exemplo, esse grande indutor que é os Estados Unidos, mas ele se espalha pelo mundo inteiro, né, em países periféricos, né, na América Latina, na Ásia, na África. Isso se resume a políticas em prol da industrialização nesses países, que ainda permaneciam, né, agrários desde da colonização. Favorece nesses países o fortalecimento do mercado consumidor interno e, no geral, foram acompanhadas com outras políticas sociais. E a gente chama, né, esse modelo de Estado que vem a se instituir como Estado de bem-estar social, né? Um Estado onde garanta o emprego e, ao mesmo tempo, garanta direitos sociais, educação pública, saúde pública, previdência social, que tenha políticas culturais, seguro-desemprego, né? Um conjunto de políticas que gerem um bem-estar, e aí já é contrapondo totalmente a ideia liberal de que, pelas forças, né, do mercado, esse bem-estar seria garantido. Na lógica do keynesianismo,
e nesse estado de bem-estar social, esse bem-estar é alcançado pelo desenvolvimento do mercado, né? Ele não se aproxima nem um pouco de políticas socialistas, a gente está pensando no desenvolvimento da indústria, do capital privado, mas considerando que o Estado é ator fundamental e que ele deve atuar em um conjunto de áreas onde o mercado é falho. E pensando que esse bem-estar não é repassado a toda a população. Então, por isso você tem que garantir, o Estado ele deve cobrar impostos para garantir de maneira igualitária o acesso a uma série de serviços públicos. E aí foi bem curioso que nesse modelo, né, ele foi bem sucedido a partir do momento que a gente tinha, né, um lado o Estado, o outro lado os trabalhadores, né, numa outra face o patronato, né, a indústria, né, as empresas, em acordo. E que tinha um modelo de produção chamado de Fordismo. A gente vai ver isso com detalhe aula que vem, mas já adiantando, foi uma ideia, né? Vamos pensar a crise de 29, a gente chama de uma crise de superprodução e também de uma crise de subdemanda. Então, como a gente vai sair dessa crise? Gerando renda. Então, esse industrial ele vai lucrar a partir do momento que o trabalhador também está sendo bem pago. E ele não vai diminuir os lucros dele porque a produção também aumenta. Então ele vai gastar mais com o trabalhador, mas ele continua lucrando muito porque a produção em conjunto aumenta. E estamos falando de um estado, né, nascente na década de 1930, mas o mundo passa por uma Segunda Guerra Mundial, né, a partir de 1939, que perdura até 1945. Essa Segunda Guerra, né, tem impactos tremendos na indústria. De alguma forma, ela continua crescendo, mas esse estado tem o seu grande vigor mesmo a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. E, sobretudo, né, uma recuperação rápida decorrente do Plano Marshall, né? O Plano Marshall, ele tem... Vamos pensar na Europa no final da Segunda Guerra Mundial. A gente está com o mercado consumidor destruído, as indústrias e a infraestrutura destruída, um crescimento de ideias, né, comunistas, né, os partidos comunistas fortalecidos nos países da Europa Ocidental. A gente está falando do Partido Comunista fortalecido na França, na Alemanha, na Inglaterra. Um medo por avanço da União Soviética em direção a essa Europa Ocidental, então os Estados Unidos estavam com muito receio. E aí, qual foi a solução? A gente tem que garantir empréstimos maciços à Europa para recuperar esse mercado consumidor, ao mesmo tempo afastando essa ameaça comunista que vinha de fora e internamente. Então a gente está pensando que tem uma razão econômica e uma razão política para o Plano Marshall. Bem importante pensar isso, que o vestibular ele, né, costuma pedir que vocês consigam diferenciar, né, motivações culturais, econômicas e políticas. Né? Então aqui a gente está vendo uma política e uma econômica. E ele foi fundamental porque ele não só reinstituiu, né, um mercado consumidor na Europa, como muitas indústrias estadunidenses foram instaladas na Europa. Então a gente tem um processo de internacionalização da indústria estadunidense. Não apenas de, né, aumento das exportações, novamente, mas também de internacionalização dessas indústrias, passando a se instalar em outros territórios. Esse período nós vamos chamar de
época de ouro do capitalismo, né? Mais ou menos 1950 até 1973. A gente tem a massificação do consumo, como eu falei, né? Com crescimento de renda dos trabalhadores, então o consumo explode. Ao mesmo tempo que tem o crescimento do lucro das empresas. Então, as taxas de crescimento nesse período, são nos Estados Unidos, Europa, mas também em outros países do mundo, né, os países emergentes, os países do terceiro mundo, foram altíssimos. E se mantiveram crescentes, né, ao longo dessas 2 décadas. Contudo, a década de 70 passa a desequilibrar, né, esse modelo keynesiano pautado no crescimento por renda, pelo crescimento a partir da massificação da produção industrial. Em primeira razão, né, e é uma razão externa à própria lógica de funcionamento do capitalismo, a gente tem a crise do petróleo. Em 1973, em resposta à guerra do Yom Kippur, que foi travada pelos países árabes contra Israel, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, conhecida por OPEP, né, desses países árabes, composta majoritariamente, né, por esses países árabes, anunciou embargo né, da exportação de petróleo a potências que apoiaram Israel na guerra. Isso faz o preço do petróleo já ter um crescimento, né, considerável no mercado internacional, né, gerando inflação em outros países, né, impacto gerando desemprego. E em 1979 a gente tem outra crise do petróleo, né? Uma nova subida do preço do petróleo no mercado internacional, motivado por uma crise política no Irã, que termina, né, com uma revolução, e na sequência, né, na guerra entre o Irã e o Iraque, né, que dura de 80 até 88, que também faz esse preço ficar altíssimo, considerando dois grandes produtores de petróleo, né? Esse gráfico aqui mostra essas elevações, né, do preço do petróleo. Se a gente traçar, né, aí de 1970 a 1980, né, esses dois momentos de crescimento a gente observa aí nesse gráfico, né, saindo no patamar de $20 o barril e alcançando, né, ultrapassando $120 em uma década. Mas, como eu disse, essas são razões que são externas, porque, no geral, o modelo keynesiano já estava gerando problemas e que eram da própria articulação entre capital e trabalho, ou, em outras palavras, entre o patronato e os trabalhadores. Aquele modelo, né, de pagar muito bem o trabalhador, empregar muita gente, né, ter uma economia a pleno emprego, não, não chega ao seu esgotamento e as empresas começam a deixar de ter lucro, porque já não tinha mais muita margem de crescimento naquele modelo, né? E vamos pensar que é um modelo onde os sindicatos estavam muito fortalecidos, onde os estados tinham uma carga tributária, né? Então cobravam muitos impostos dessas empresas para garantir do mercado, né? Para garantir os seus investimentos na área social, os seus investimentos na infraestrutura. Esse modelo, como um todo, já estava entrando em estagnação. E eu estou falando muito desse autor, desse importante geógrafo chamado David Harvey. Tem um livro que chama A Condição Pós-Moderna, onde ele traz dados e faz essa reflexão sobre a crise que aí seria interna do próprio capitalismo. Temos a crise do petróleo como um motivador importante externo, mas tem uma própria crise interna do capitalismo. E junto a essa crise interna, a gente passa a ter um problema enorme com os estados, né?
1979, após duas grandes crises do petróleo, os lucros definhando, os Estados Unidos passavam por uma crise inflacionária, ou seja, os produtos estavam cada vez mais caros. Cada ano os preços, né, se elevavam de maneira enorme. E a solução, né, tomada pelo presidente do Banco Central naquele momento, né, que cunhou a medida chamada choque Volcker, foi aumentar os juros. Só que, como eu disse, né, no keynesianismo, uma das grandes políticas, né, econômicas, macroeconômicas no âmbito dos estados era o endividamento. E muitos países contraíram dívidas a juros flutuantes. Ou seja, quem definiu os juros era os Estados Unidos. Se ele aumentasse os juros, essa dívida ia aumentar. Se ele diminuir os juros, essa dívida diminuía. Com o choque Volcker, os países são levados a uma crise de dívida onde eles não têm a capacidade de pagá-las. Declaram moratória. E isso passa a ser um grande problema para o mercado financeiro, porque quem emprestou não quer que os países deixem de pagar. Você tem que garantir que esses estados endividados encontrem soluções, né, para equilibrar suas finanças e continuar pagando suas dívidas. E que soluções são essas? São soluções, né, de um modelo de um Estado neoliberal. Um Estado mais enxuto. Né? Elas surgem por meio de alguns países pioneiros. Né? Aqui eu fiz uma linha do tempo, para vocês se identificarem até aqui, nessa etapa do Estado de Bem-Estar Social. E né, no final desse Estado de Bem-Estar Social, temos 3 governos, né, o de Margaret Thatcher, no Reino Unido, Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e Augusto Pinochet foram projetos pilotos de um Estado neoliberal. E aí aqui a gente já pode pontuar, né, quando a gente coloca Augusto Pinochet junto, que o neoliberalismo tem suas origens junto ao autoritarismo. Não necessariamente, né, por ter um Estado liberal na economia, vai prevalecer um Estado, né, liberal em termos políticos. E assim, né, a gente tem essas primeiras experiências muito influenciadas pela escola de Chicago, uma escola de teoria econômica, que formou os conhecidos como Chicago Boys, né, onde defende-se um Estado mínimo, gastando muito pouco, cobrando altos impostos para que ele arrecada mais do que ele gaste, garantindo ao mercado financeiro ganhos, né, que sejam garantidos, né, que esse dinheiro que, né, foi emprestado a esses estados, né, vai ser pago. Mas para além disso, né, Thatcher, Reagan, Pinochet também passam a tomar medidas, né, não só de contrair o Estado, mas de destruição, né, daquele modelo de Estado de bem-estar social de muitos direitos sociais, muitos direitos trabalhistas. A ideia é flexibilizar esse mercado de trabalho, né? Um combate intenso aos sindicatos, enfraquecendo-os. Então, essas são as experiências pioneiras, mas como eu disse, o mundo inteiro não, mas diversos países passam a ter problemas com as suas dívidas. E a forma encontrada foi, por esses países a garantir que suas dívidas fossem pagas, foi pegar empréstimos com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário Internacional, organismos internacionais que foram criados após a Segunda Guerra Mundial para promover o desenvolvimento econômico em diferentes países do mundo, sejam eles desenvolvidos ou subdesenvolvidos em desenvolvimento. E
Esses empréstimos tinham uma contrapartida, que era a adoção de princípios do Consenso de Washington, né? Foi uma reunião realizada em Washington, nos Estados Unidos, em 1989, que elaborou essa cartilha, né? Essa cartilha neoliberal, onde os estados devem cortar gastos, né? Reduzindo o número de funcionários, reduzindo seu programa social, reduzindo o investimento, deixando essas atividades a cargo do mercado, do setor privado. Privatizar empresas estatais, abertura comercial, né? E aí, por exemplo, vamos pensar no Brasil, por exemplo, a abertura comercial levou, por um lado, à falência de uma série de empresas que estavam aqui, né, indústrias, que não conseguiram se manter competitiva ao nível da competição internacional, quando essas empresas, né, do mundo afora puderam atuar na economia brasileira. E, por outro lado, outras empresas, né, que conseguiram sobreviver se tornaram competitivas, né, num patamar internacional. No Brasil, a consequência também dessa abertura comercial leva a um processo de reprimarização, ou seja, da nossa economia se tornar, ganhar novamente uma grande prevalência agrícola. Não é que a produção industrial diminuiu, né, nas últimas décadas, sobretudo depois, né, do governo Collor, do Fernando Henrique, mas ela não cresceu tanto quanto a produção agrícola. Então a gente chama esse processo de comodização, de, né, reprimarização. Isso também foi uma consequência da abertura comercial. Uma forte desregulamentação, né, de pensar em flexibilização de leis trabalhistas. A reforma trabalhista que teve aqui no Brasil né, há poucos anos, no governo do Temer, é uma consequência, né, dessa demanda. O neoliberalismo não vem de um dia para o outro, são medidas que são tomadas de maneira, né, dispersas pelo mundo e, né, em múltiplos setores e áreas e ao longo de diferentes anos. Tem muitos embates, né? Você tem que lutar contra interesses de sindicatos, dos trabalhadores organizados ou não, para implementar uma reforma trabalhista. Outro ponto do consenso de Washington, uma reforma tributária, você aumentar o imposto, né? Aumentando a arrecadação do Estado. E aí a gente olha esse cenário e pensa assim, isso está parecendo novamente aquele modelo do Estado liberal, né, que estava sendo defendido por Adam Smith, por David Ricardo, né, bem parecido. Porém, né, ele guarda algumas reformulações. Essa reformulação foi muito marcada pelo pensamento, né, neoliberal, e aqui vamos falar sobre Walter Lippmann. E isso é um ponto bem curioso, porque os debates, né, de reforma do liberalismo, eles surgem com a sua própria decadência. Então, 1930, 40, 50, 60, 70, estava se sendo desenvolvido, né, de maneira pequena uma escola de pensamento neoliberal, enquanto o keynesianismo era hegemônico. Então, levam décadas até que esse pensamento saia, né, de certos nichos e se torne política econômica hegemônica no mundo. E uma das reformulações é pensar que o Estado, e dizer e afirmar que o Estado sim tem uma importância. Olha o que dizia Walter Lippmann, né? A vida econômica ocorre dentro de um quadro jurídico que estabelece o regime da propriedade, dos contratos, das patentes, da falência, o estatuto das associações profissionais e das sociedades comerciais, o dinheiro e os bancos, todas as coisas que não são dadas pela natureza, como as leis do equilíbrio econômico, mas são criações contingentes do legislador. Vamos traduzir aqui. Como eu disse, né, o equilíbrio econômico da oferta e da demanda deve ser preservado e ao Estado, né, quando o Estado interfere nessa economia, ele prejudica esse equilíbrio. Porém, tem certas medidas que são fundamentais o Estado tomar para que esse mercado se desenvolva. Isso no pensamento neoliberal, né? A garantia, e aí talvez seja a principal ideia, a garantia do bom ambiente de negócios.
garantir que os bancos sejam socorridos caso eles entrem em falência, foi o que aconteceu em 2008, né? Garantir a própria propriedade privada, garantir que os contratos sejam cumpridos, né? Um Estado com um grande papel, um caráter de regulador. Né? A ideia do neoliberalismo é o Estado deixa de ser um Estado investidor e ele se torna um Estado regulador. Né? Somada a essas políticas, né, do consenso de Washington, a gente pode pensar em outras aqui, bem próximas, né, mas apoio ao empreendedorismo, né, fazer o trabalhador crescer individualmente no mercado e agir, né, numa pequena empresa. A penetração no mercado, no estado das lógicas do mercado, isso é bem importante porque quando a gente fala em geral em neoliberalismo, a gente fala como o Estado perdendo o seu papel para o mercado, mas tem um processo em conjunto que esse Estado cada vez se torna mais misturado ao mercado. O que isso quer dizer, né? Lógica de mercado no Estado. Podemos pensar em política de metas para o setor né, de saúde, né, num determinado posto de saúde vai ter metas de atendimento de pessoas. Isso é uma lógica do mercado. Bonificação dos funcionários que agiram, né, que tiveram maior produtividade, uma bonificação individual, isso é muito uma lógica do neoliberalismo, individualização dos ganhos em comparação a ganhos que no keynesianismo eram ganhos coletivos, aumentos de renda, né? Há um processo de individualização desses ganhos e bonificação e também de penalização de quem não consegue atingir essas metas. Isso começa a acontecer no mercado e passa a acontecer também dentro do Estado. Flexibilização de direitos trabalhistas também no âmbito do Estado, isso acontece. E a ideia da eficácia, da qualidade, deixa de ser resultante, né, do montante de dinheiro que foi investido. Então, uma saúde pública, uma educação pública é boa a partir do momento que você investe muito dinheiro. Isso é na lógica keynesiana. Na lógica do neoliberalismo, ela é boa se ela é eficaz, se ela é eficiente, se gerar o máximo de resultado com o mínimo de dinheiro possível. Né? Outra mudança considerável. Aumento das terceirizações, isso é bem presente no neoliberalismo, e a gente vê tanto terceirizações, né, de atividades menos valorizadas. Então, se você vai numa universidade, por exemplo, você vai ver que a faxina, que a segurança são realizados por outras empresas. E, inclusive, na universidade pública, são realizados por funcionários que não são concursados, que não são contratados diretamente pela universidade, sim, são empresas que são contratadas para realizar esses serviços. E tem uma série de estudos mostrando, você pode pesquisar aí. Se quiser, bota até um link aqui nos comentários. Como trabalhadores desempenhando a mesma função têm ganhos menores quando eles são funcionários de empresas terceirizadas. Mas também podemos pensar para, né, outros né, patamares, outros postos de empregos mais valorizados. Então, né, o jurídico, por exemplo, de empresas continua existindo, mas esse jurídico reduz de tamanho porque nessa atividade passa a ser terceirizada, você contrata um escritório. Ou a publicidade, as empresas tinham o seu setor de marketing, elas passam a contratar empresas de publicidade. Né? É a lógica de as próprias empresas, como a gente disse, né, já antecipando um pouco a aula que vem, elas começam a ter problemas com os lucros. Como elas resolvem isso? Enxugando o seu pessoal. Então isso não acontece apenas no âmbito do Estado, mas também no âmbito das próprias empresas.
e um aumento significativo de parcerias público-privadas, né? Na realização de obras de infraestrutura, na administração de uma série de setores de serviços públicos, né? Parcerias tanto entre fundações, empresas, do setor privado com o Estado, né? E aí, duas consequências fundamentais dessa hegemonia do neoliberalismo, por um lado, a gente tem a individualização, né, de questões sociais, elas passam a ter, né, problemas que a gente, vamos explicar isso já já, de ordem estrutural, passam a ter soluções individuais biográficas. E em termos coletivos, a gente tem um aumento da desigualdade no mundo, né? A parcela de crescimento da riqueza da população mais rica é muito superior à da classe média, e isso está sendo representado nesse importante relatório de 2018, que foi coordenado, dentre outras pessoas, por um importante economista francês chamado Thomas Piketty. Mas em relação a essa individualização, tem um livro muito legal, né, de um intelectual alemão chamado Ulrich Beck, A Sociedade do Risco. Escreveu há décadas atrás, é um livro que assim, se torna muito... Ele ainda é rico até hoje em dia. Assim, muito sagaz a reflexão dele. E ele diz, né, os problemas sociais convertem-se imediatamente em disposições psíquicas, insuficiência pessoal, sentimento de culpa, angústia, conflitos e neurose. De modo suficientemente paradoxal, surge uma nova imediação de indivíduo e sociedade, a imediação de crise e enfermidade, no sentido de que as crises sociais se manifestam como crises individuais e já não são percebidas em sua dimensão social, ou somente o são com muitas mediações. Isso é muito importante. Um dos exemplos que temos a ideia da empregabilidade. Cada vez mais a gente trata o problema do desemprego como um problema, né, no âmbito individual. Você está desempregado, a culpa é sua. Como você faz para sair desse desemprego? Você vai fazer curso técnico, você vai se especializar, você vai fazer um curso de línguas. Você tem que se tornar mais empregável, sua imagem tem que estar melhor. Você tem que vencer essa concorrência. E a gente deixou de olhar um ponto fundamental, que a gente precisa tomar medidas no âmbito coletivo, no âmbito macroeconômico, para solucionar esse desemprego. Porque muitas vezes o âmbito individual não vai solucionar esse problema geral, pode solucionar para uma pessoa, mas de qualquer forma ela vai estar pegando um emprego que é escasso e muitas outras vão estar sem esse emprego. E tem uma consequência completamente danosa no âmbito psíquico, né? Danosa. A pessoa passa a se responsabilizar por problemas que não estão apenas no seu âmbito próprio. Isso é um ponto. E em relação, né, em termos de renda, esse outro gráfico também desse relatório, né, sobre a riqueza do 1% mais rico em relação à riqueza total da população em cada país, aí falando de França, Reino Unido e Estados Unidos. Aqui a gente consegue ver a comparação entre o estado de bem-estar social e o neoliberalismo, né? Olha isso. De 1930 até 1980, né, 90 no máximo, há uma queda enorme da riqueza desse 1%. Então, o 1% em 1910 no Reino Unido detinha 65% da riqueza nacional. Olha como o dinheiro era concentrado. 1% detinha 65% da riqueza nacional. Isso vai caindo. E o mesmo na França, o mesmo nos Estados Unidos, durante o estado de bem-estar social. E o que acontece a partir de 1990? Essa riqueza volta a crescer.
Esse 1% volta a deter muito dinheiro. E aí, novamente, vivemos um momento onde o consumo está caindo, a renda dos trabalhadores está caindo e tem se demandado desse Estado políticas mais proativas. Na pandemia, então, né, a política de renda básica é uma dessas políticas que tem um pouco de, né, caráter keynesiano. Um pouco não, é totalmente caráter keynesiano. Um Estado se endividando para conseguir garantir renda à população, para que o comércio não quebre, para que as pessoas não passem fome, para que as escolas não fechem. Então, a gente está vivendo um pouco isso, mas ainda há uma predominância. Se a gente vê as últimas reformas que têm passado, né, o Estado, de políticas neoliberais. Você pode ser a favor ou você pode ser contra. O que eu estou apresentando aqui é que isso é o predominante hoje em dia, esse modelo de Estado. Um modelo de Estado enxuto, um modelo de gerência de empresas enxuto. Um modelo onde não há uma preocupação tão grande em garantir renda aos trabalhadores e sim a se mostrar, né, em termos de país, como um bom ambiente de negócios, onde o mercado está sendo regulado e não vai passar por, né, desvalorizações bruscas de moeda, onde ele vai garantir o pagamento de suas dívidas, né? Esse é o modelo que tem prevalecido hoje em dia, né? E assim a gente conclui mais ou menos esses três grandes momentos. E como eu disse, também vai ser fundamental quando discutirmos geografia urbana, geografia agrária, a gente vai voltar a esses assuntos nesses momentos. Geografia econômica, industrialização no mundo, né? Todas essas temáticas têm a ver com esses momentos que são os momentos flutuantes do capitalismo, né? Esses momentos que o capitalismo passa por uma crise e precisa se reorganizar, né? Tanto em termos de lucro e renda dos trabalhadores, tanto em termos de papel do Estado e o quanto ele cobra de imposto ou não cobra, para que viva-se um outro momento de equilíbrio até que ele vá novamente entrar em crise. Isso faz parte do capitalismo, né? E vale, eu acho que fica essa grande noção de que é dentro de um modelo que vão se desenvolvendo as teorias que vão fundamentar a possibilidade de um outro modelo. O neoliberalismo foi refletido ao longo de todo o keynesianismo por alguns intelectuais, por escolas de pensamento econômico que naquele momento eram minoritárias, tinham pouca relevância comparadas às escolas, né, mais ligadas ao keynesianismo. E depois isso muda, né? Aula que vem, vamos falar sobre revoluções industriais. Voltaremos a esse mesmo, né, trajeto do século. A gente vai começar lá no século XVIII, vai vir até o século XXI, para olhar atentamente a forma de se produzir, né? Hoje a gente deu uma olhada mais para a economia e para o Estado de uma maneira mais ampla. A gente vai para o chão da fábrica, para o chão da empresa, na aula que vem. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou disponibilizando aqui, né, exercícios da primeira e da segunda aula e vou gravar aqui, vou postar um vídeo resolvendo esses exercícios que falam, né, desde lá do Adam Smith até neoliberalismo, né? Pega a aula inteira. Então, não deixe de fazer, treinar é muito bom e volta aqui para tirar as dúvidas depois, tá bem? Até a próxima. Foi um prazer, né, estarmos juntos aqui à distância. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, né, ajuda a divulgar o projeto. Dá um trabalho imenso montar essas aulas, muita leitura, muito resumo, né, muito pensamento, reflexão, mas isso tudo para ajudar vocês, né? E ajudando vocês, eu me ajudo também e a gente segue enfrentando essa pandemia do jeito que dá. Até a próxima. Nos vemos já já.